Olá, bem-vindo a mais uma aula da Escola Plenitude. A grande maioria de nós sabe que todas as crianças precisam ouvir palavras que ajudem no seu desenvolvimento. Por exemplo, uma criança, pequenininho está com medo. Aí chega papai ou mamãe e diz: calma, filho, calma, eu estou aqui contigo. Olha, papai e mamãe falou. Imediatamente o que acontece? Essa criança se calma. Por quê? Porque essas palavras ajudaram. Do mesmo modo, às vezes papai ou mamãe diz assim: filho, vai lá até a padaria a comprar. Olha, é necessário que você vá por este lado da calçada, não conversa com estranhos. Lá, compra na padaria aquilo que eu te estou dizendo e volta rapidinho. Ou seja, essa criança recebeu palavra de instrução e ela vai obedecer com certeza e vai ajudar. Agora, por que estou falando disso? Porque nas histórias com respeito ao nosso Senhor Jesus, vemos que ele também falava e falava bastante nas diversas vilas, nos lugares que ele visitava. Só que tem uma história na qual narra que as pessoas que ouviram a Jesus ficaram impressionadas. Como assim? Olha, esta história se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 36. Diz assim: olha o que falaram. Que palavra é esta que até os espíritos imundos ordena? Jesus acaba de falar, só que as pessoas que estão aí ao redor ficaram impressionadas. Por quê? Porque falaram: é interessante a autoridade que Jesus tem quando ele fala, ao ponto que os demônios obedecem. Que interessante. Autoridade conectada com a palavra do Senhor. E é por isso que hoje quero te afirmar o seguinte: que a libertação espiritual, não depende do esforço humano. Olha, depende da autoridade espiritual liberada pela palavra de Deus. E é por isso que, através desta aula, da Escola Plenitude, vamos aprender que realmente o Senhor, o nosso Pai Celestial, já nos entregou autoridade através da sua palavra. Alguma vez você chegou a um lugar onde era necessário abrir uma porta, só que você não sabia qual era a chave? Aí te entregaram várias chaves. O que faz? Começa a testar uma por uma. De repente uma não entrou. Outra até que entrou, só que não vira. E aí vai. Até que de repente encontrou a chave certa, entra, vira e abre a porta. Então, essa é a questão que eu quero te dizer hoje. Que a nossa luta contra o mundo espiritual não se pode lutar com qualquer arma, sabe? Às vezes acha que com conhecimento humano podemos vencer ao inimigo, e nada disso. A Bíblia nos vai dizer algo bem interessante. Olha o que nos narra o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz. Ok? Então, a palavra do Senhor, ela não é informação, não é simples um conhecimento ou dicas que o Pai Celestial nos entrega para, quem sabe, de vez em quando você usa. Não, ela é viva, ela é eficaz e tem um poder tremendo de transformação, de cura e de libertação. Então, quando estamos lutando em uma batalha espiritual, seja que o inimigo está oprimindo nossa casa, nossa vida, nossa família, nosso dia a dia, não podemos usar qualquer arma. É necessário usar qual arma? A palavra do Senhor, porque ela é viva e eficaz. É mais, você vai lembrar de um texto bem conhecido que se encontra no livro de Efésios. O Senhor diz que a palavra, a Bíblia neste caso, ela é a espada do crente, do cristão. É muito interessante essa comparação. Eu já expliquei outras vezes, mas eu vou te lembrar por que o Senhor escolheu a espada como uma ideia que conecta com o sentido da Bíblia em nossa vida. Vou te explicar melhor. Naquela época, 2000 anos atrás, a guerra era corpo a corpo, por dizer assim. Hoje as guerras se usam armamentos de grande tecnologia, mas 2000 anos atrás a guerra era corpo a corpo. Então, na batalha, um soldado tinha que lutar contra o outro soldado do outro exército. E aí, que usava? Usava um escudo e a espada.
Mas aqui vem o ponto. A espada tinha um propósito bem interessante. A espada servia para atacar e também para se defender. Duplo uso. É por isso que a Bíblia tem esse propósito. Ela é viva e eficaz, porque nos ajuda a destruir as mentiras do inimigo, o ataque do inimigo, e ao mesmo tempo nos defendemos de todas as suas estratégias maldosas que ele tem sobre nossa vida. E é por isso que eu quero te lembrar desta questão. Mais uma vez, a palavra do Senhor, a Bíblia, não é informação. Não devemos tomar ela como legal, até que de vez em quando me ajuda. Não, não. Ela é a autoridade do Senhor que derramou em você, em mim, e que nós temos acesso totalmente a essa autoridade. A palavra, ela flui, ela é viva, eficaz e transforma. Por isso que, olha, falando de novo sobre esse exemplo da chave. Não é qualquer chave que vai abrir a porta. Não, não é. Não é. Até que algumas até que parece que abrem, mas não dá. Tem que ser a chave certa para vencer ao inimigo, aos demônios. Não é qualquer informação. É a palavra do Senhor. Por isso que agora, você, se por acaso está passando por um problema, por uma opressão, uma situação assim que está produzindo angústia na tua casa, na tua família, não podes procurar qualquer chave. Procura a Bíblia, a palavra do Senhor. Por quê? Porque ela te vai entregar a luz, a sabedoria e, sobretudo, o melhor modo de vencer o inimigo e, claro, não permitir que ele venha, ou neste caso, continue atacando. Porque só a palavra do Senhor tem esse poder, é viva e eficaz. Ao ponto que, lembra do primeiro texto que eu falei? As pessoas ficaram impressionadas porque falaram: que palavra tem esse homem chamado Jesus? Que quando ele fala, os demônios obedecem. E essa palavra de Jesus é a mesma palavra que você tem através da Bíblia. Olha que lindo. Então, para concluir, a Bíblia não é simples informação. É a espada que te ajuda a vencer ao inimigo e, claro, como consequência disso, ser libertos da opressão. Uma pergunta que pode surgir à luz do que temos aprendido, que a palavra do Senhor tem poder suficiente para nos livrar de toda a opressão, é a seguinte. Ok, vou usar a palavra. Será que essa libertação acontece imediatamente ou é pouco a pouco? Olha, quero ler este texto do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 25. Diz assim: Jesus disse uma palavra e o Espírito saiu na hora. Imediatamente foi. Esta libertação aconteceu imediatamente. O Senhor Jesus falou e pronto, está feito. Eu sempre conecto esta autoridade com uma realidade dentro de nosso mundo humano. Por exemplo, você está dirigindo seu carro aqui na cidade de São Paulo e aí aparece um polícia de trânsito. E o polícia de trânsito que tem autoridade porque uma instituição lhe entregou isso, faz o seguinte gesto. O que significa? Para. Para quando? Para agora. Para agora. Não é tudo bem, já entendi que devo parar. Mas deixa andar pelo menos uns 20, 30 metros mais. Não. Para e para agora, nesse momento, nesse lugar onde você se encontra. Olha que interessante, dentro do nosso mundo humano existe essa autoridade imediata. E do mesmo modo acontece com respeito ao mundo espiritual, claro, com a autoridade de Cristo. Agora, então eu pergunto, por quê? Porque então, às vezes, não acontece isso tão imediato. Sim, porque eu vejo em famílias, em pessoas. Aí a Bíblia nos vai dizer o seguinte, que essa autoridade de Cristo que nos derramou através da sua palavra sempre está conectada, essa autoridade, com o nosso modo de acreditar. Como nós levamos isso a sério. E às vezes nós duvidamos. Por isso que a falta de fé faz com que essa autoridade realmente não venha a acontecer. Não é que perde em nós, a autoridade continua a mesma, sabe? É a autoridade de Cristo, mas o nosso modo de proceder já fica com
algumas dúvidas, diz, tudo bem, eu vou fazer, mas quem sabe procuro um outro jeito, não plano B, para estar seguro. Não, não, nada disso. Você deve obedecer ao 100% a palavra do Senhor. Outra característica que infelizmente impede que esse poder, essa autoridade se manifeste ao 100% é quando um deixa certas portas abertas. Essa é a questão. Aí um diz assim, ok, eu vou, sim, expulsar um demônio, expulsar esse mal, mas ainda quero deixar algumas portas abertas no sentido de costumes ou hábitos pecaminosos. Mais uma vez o inimigo entra por outras brechas e continua nos destruindo. Mas um diz assim, mas eu já fechei aquela porta, eu já fiz. Verdade. Mas deixei outras nas quais o inimigo se aproveita. Que mais? Passividade. Essa eu acho que é uma das mais comuns em nossa época. Sobretudo quando sabemos que devemos fazer o certo, segundo a palavra do Senhor, mas queremos sempre deixar assim. Nós somos o que falamos, deve ser feito pouco a pouco. Por exemplo, fala para teu marido, fala para teu filho, porque é assim que vai ser liberto. Não, e se eu falo, melhor deixa assim. Pouco a pouco meu filho vai compreender, pouco a pouco meu marido, minha esposa. E deixamos que essa autoridade de Cristo venha a ser 100% na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, porque é a nossa passividade. Eu tenho isso talvez mais percebido na nossa época. São cristãos, acreditam na Bíblia, leem, oram, só que na prática dizem, melhor devagarzinho para que não crie tantos conflitos, só que devagar o inimigo continua destruindo. E aí é que eu sempre comparo, não, com, por exemplo, um incêndio. Imagina, aqui, nesta parte da minha casa, está pegando fogo. O que tenho que fazer? Claro, ligar aos bombeiros, toda essa parte, mas pega água e manda essa água, joga contra esse fogo, sim ou não? Claro, não quero que esse fogo se espalhe. Aí não, eu falo assim, não, em vez de jogar toda a água que eu tenho, talvez em um balde, vou fazer de copo em copo. Um copinho, mais um copinho de água. Mas aí a pergunta que surge, pega toda essa água que está no balde e joga. Não, devagarzinho, pouco a pouco. Percebeu? Não tem sentido. Não tem sentido, porque ao final o fogo avança e pode tomar posse, neste caso, destruir outras partes da minha casa. Então, do mesmo modo, o Senhor está dizendo, a palavra que Ele derrama em nossa vida, com essa autoridade tremenda, não é para ir devagarzinho, usar ela de a pouco, ou vamos lá, eu ainda tenho algumas dúvidas. Não, toma posse dela, acredita. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus já nos entregou o que é necessário para nos livrar de tudo mal. Por isso que a Bíblia diz, é a tua espada. É a tua espada. E aí quero terminar esta parte te entregando um desafio, não? Porque, ok, a informação, o conhecimento é bom, mas é um desafio. Em que área, e veja, a pergunta é muito importante, em que área você diz assim, em isso eu vou devagar, em isso. Talvez confrontar um problema com teus filhos, no teu matrimônio, talvez na área financeira, devagarzinho. Em que área? Minha saúde, mesmo a saúde física, emocional. Em que área você diz assim, não, pouco a pouco. É muito importante esta pergunta e, sobretudo, a resposta. Por quê? Porque talvez aí está a brecha que o inimigo está usando para continuar avançando e destruindo nossa vida. Como devemos ativar este poder que o Senhor Jesus nos entregou através da sua palavra? Primeira questão, fale com autoridade. Fale com autoridade. Tem cristãos, sabe, que às vezes, diante de um problema, de uma opressão, sabe o que eles falam? Se o Senhor quiser, Ele me liberta. Se o Senhor quiser, como que é isso? Parece como que o nosso Pai Celestial fala, nessa casa eu vou tirar a opressão. Nessa não, nessa outra não. Será? Nada disso.
O Pai Celestial já fez a parte dele. Ele já te entregou a autoridade de Cristo através dessa palavra poderosa que é a espada, lembra? Então, por que nós duvidamos se o Senhor quiser? Nada disso. Devemos usar a autoridade. Como assim? Em nome de Jesus sai Satanás. Em nome de Jesus sai demônio. Eu te repreendo, te expulso. Esta minha casa pertence a Jesus. Esta casa, meus filhos, minhas finanças, meu matrimônio, meu trabalho, minha empresa é do Senhor Jesus. E eu te repreendo e te expulso. Sai em nome de Jesus. Não é? Se o Senhor quiser, se o Senhor quiser. Sabe, essa questão, quando escuto isso, ai, será mesmo? Será que o Senhor nos deixou essa alternativa? Só alguns vão ser libertos, outros vão ter que viver eternamente com esse problema, com aquela opressão. Então, use a autoridade que o Senhor já te entregou, ativa essa palavra e acredita, toma posse. Agora, lembra que todo confronto com o inimigo sempre tem que ser com a palavra. Isso ficou bem claro? Sim. Como assim? Você vai lembrar que Satanás teve a ousadia de tentar ao nosso Senhor Jesus. Incrível! Este Satanás é um safado mesmo. A teu próprio Senhor Jesus, ele quis tentar tirar do propósito. Aí chegava com suas mentirinhas, não? Se você quiser, se você vai, transforma estas pedras em pão e aí vai. Bom, vai lembrar dessa história que aconteceu no deserto. Aí Jesus como respondeu? Jesus entregou um monte de argumento, que nada, que a pedra não se pode transformar em pão. Não, não. Está escrito. Está escrito. E Satanás tremia quando Jesus respondia, está escrito. Não me venhas com as tuas mentiras. Não me venhas aí com teus discursinhos. Aí, nada disso. E Satanás, diz a história, que Satanás logo se afastou. E essa é a questão. É aí, talvez, o nosso ponto mais fraco. Quando estamos diante de uma situação de opressão, queremos, claro, sair desse problema e esquecemos que podemos responder a Satanás, a seu ataque com a palavra. Então procuramos aí, volto a dizer, ajudas de outros lugares, que parecem boas ajudas, sabe? Um conhecimento humano, uma ideia, talvez um conselho que provém de um livro, talvez de uma pessoa que achamos que é um profissional nessa área. Eu vou procurar um profissional que me ajude no matrimônio. Um profissional que me ajude como criar filhos. Mas espera, e a palavra onde ficou? Onde ficou a palavra do Senhor? Porque o Senhor já te entregou como você deve criar teus filhos, como você deve lidar com as diversas situações do teu matrimônio. Mas por quê? Por que temos deixado de lado? Porque é a dúvida que nos leva a dizer, quem sabe, plano B. E é por isso que, lembra o que falei anteriormente na nossa aula? Não acontece imediatamente essa libertação, porque ainda estamos questionando. Então, está escrito, cumpra, obedece. Satanás obedece quando ele ouve. Está escrito, por que nós duvidamos? Que mais? Eu quero te dizer também uma questão bem interessante. Não negocie, sabe? Não negocie a palavra do Senhor. Às vezes um fica negociando. Tudo bem, o Senhor falou tal coisa, mas eu vou fazer uma partezinha, Senhor, sabe? Você compreende como eu sou, do meu jeito. Tudo que você explicou na sua palavra meio que é difícil para mim. Eu vou fazer uma partezinha e eu acho que está bom. Por que estamos negociando? Por que estamos negociando? Lembra, a palavra do Senhor é viva e eficaz. Então, por que eu tenho que usar só uma parte dela? Nada disso. 100%. Ela é viva e eficaz. Não negocie. Não fiques achando que ela é difícil de viver, de praticar. Usa essa espada poderosa ao 100%. E que mais? Mantenha a sua posição. Às vezes o inimigo, porque ele tem isso, ele é o pai da mentira, ele vai chegar na tua vida e vai dizer, vai ser talvez até o último ataque. Isso não é bom, isso não é verdade, essa palavra não é suficiente, são mentiras. Aí você precisa manter a posição e dizer, se o Senhor falou, é suficiente para mim. Porque o Senhor sempre fala a verdade. Já o inimigo,
ele é o pai da mentira. O que eu vou ter que ouvir dele? Então, obedeça, mantenha a posição. Com tudo isto, então, quero concluir com outro desafio para a tua vida. Primeira questão, em que parte? Em que parte da tua vida, em que área, neste caso, você está fazendo pela metade? Pela metade. Ah, não, eu faço 100% a Bíblia, o que a Bíblia diz. Às vezes, não. Em que parte estou procurando outro tipo de ajuda? E por quê? Por que faço isso? Ah, porque alguém me falou, alguém me aconselhou. Mas e o que te está dizendo o Senhor? O que te está dizendo o Espírito Santo? Então, esta pergunta é muito importante, porque às vezes tenho deixado ainda uma portinha aberta sem saber, e é aí onde o inimigo continua me atacando. Para concluir esta aula, quero te lembrar o que temos aprendido. Que o nosso Senhor Jesus já nos derramou a sua autoridade através da palavra. E essa palavra é viva e eficaz, ok? E claro, não devemos questionar, não devemos duvidar, muito menos negociar, querendo achar que podemos só cumprir uma parte dessa palavra. E tudo bom, o Senhor vai aceitar. Nada disso. Ao mesmo tempo, também temos aprendido que o inimigo, ele treme diante da autoridade que provém da palavra do Senhor. Ele sabe muito bem que existe um poder muito grande na palavra do Senhor. Como consequência disso, não devemos deixar algumas portas abertas. Toda brecha, toda porta, nas diversas áreas da nossa vida, devemos, claro, fechar com a palavra, com a obediência da palavra do Senhor. E aí eu quero já concluir esta parte te dizendo assim, que vamos a fazer agora? Usar essa palavra. E claro, não questionar. Fala, sabe? Fala em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai demônio. Em nome de Jesus, vou obedecer totalmente o que a palavra do Senhor me está dizendo. E lembra, não é uma questão de sentir. Ah, eu preciso sentir algo aqui, talvez um arrepio, algo para obedecer ao Senhor, a sua palavra. Não, não é uma questão de sentir, é uma questão de obedecer. Ah, eu quero que o Senhor me confirme pelo menos 2 vezes para ver se devo obedecer a palavra. Não, o Senhor não te vai a confirmar ou reconfirmar, é simplesmente obedecer. Lembra, é assim que funciona, ela é viva e eficaz, porque então ainda eu quero que seja do meu jeito. Então, mais uma vez, quero te entregar uma verdade. A palavra só nos liberta, a palavra do Senhor só nos liberta se realmente acreditamos que ela tem autoridade de Cristo. Pronto. Amém. Glória a Deus por isso. Muito bom. Vamos orar? Vamos orar dizendo ao Senhor que temos compreendido e que agora vai ser diferente. Porque o Pai Celestial já nos está falando em que áreas talvez ainda estamos fazendo tudo pela metade. Senhor, em nome de Jesus, é muito lindo ouvir que a palavra que o Pai nos entregou, ela não é só uma informação, ela é autoridade na qual nos permite derrubar o mundo espiritual, sobretudo o ataque do inimigo. Essa palavra tem autoridade de Cristo e ela totalmente nos entrega um poder que não é humano, é um poder sobrenatural que com ele podemos, sim, fechar brechas, destruir as mentiras do inimigo e afastar a ele da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Em nome de Jesus, Pai. Agora, sabemos que devemos 100% obedecer essa palavra e nunca questionar. E te agradecemos, Senhor, por esta aula, em nome de Jesus. Amém. Lembra, a palavra do Senhor é viva e eficaz.